gravação. Hello, people. Good morning. Today we are going to study the degrees of adjectives in English. Hoje nós vamos estudar o grau comparativo dos adjetivos em inglês. Então, é um assunto novo. Antes da gente começar, coloque o seu nome e a sua turma, né, para marcar a sua frequência. Esse final de semana eu vou fazer uma varredura das frequências existentes e aí vai aparecer as faltinhas de vocês lá no sistema Professor Online. Então, tem que cuidar com as frequências, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vou puxar o material que eu preparei para a aula de hoje. Só um momentinho. Tá, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá. Vamos lá, pessoal. Eu gostaria que vocês fossem interagindo comigo até para eu saber como é que está o acompanhamento da aula, tá? Então, assim, ó, o assunto não é muito complexo, mas tem que prestar atenção. Então, hoje nós vamos falar especificamente dos adjetivos em inglês, que são aquelas palavras, como em português, né? Que tem como função na frase caracterizar, indicar uma relação de estado das coisas, dos objetos, das pessoas. Então, em inglês, a regra geralmente é essa, tá? Quando eu vou usar um adjetivo, o adjetivo vem sempre antes do substantivo. Então, aqui tem uma frase: It's a nice day today. Seguindo aqui a ideia, está um dia belo hoje. Se a gente olhar para fora da janela, a gente vai ver que o dia está realmente bonito. Então, percebam que em inglês, o adjetivo vem sempre antes da palavra que se refere, tá? Vou aumentar aqui o zoom para vocês. Então, aqui tem aí outro caso que a gente utiliza os adjetivos. Como o adjetivo fala de características, de estado, do ser, qual é o verbo que em inglês sempre é usado para indicar isso? Qual é o verbo que é o verbo de ligação em inglês? É o famoso verbo to be. Então, geralmente frases com o verbo to be, só o to be, não num tempo composto, está sempre se referindo a um adjetivo. Então, vejam aqui, ó. She is very beautiful. Ela é muito bonita. Eu tenho o verbo to be e logo após um predicativo seguido de um adjetivo, tá? Isso a gente já tem utilizado bastante, só estou retornando para poder situar vocês no grau comparativo dos adjetivos. Eu quero chamar a atenção de vocês sobre esses verbos aqui, ó. Look, feel, smell, taste e sound. Eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação e vou perguntar um negócio para vocês. Tá? Eu gostaria de saber o seguinte: vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Está muito rápido? Como vocês não falaram nada até agora? Pessoal, alguém pode entender, professora. estar entendendo, meu bem? Alguém tiver alguma dúvida, interrompa na hora da explicação, tá? Por favor. Então, vamos lá. Continuando. Então, assim, ó, eu quero chamar a atenção de vocês sobre esses verbos. A gente viu até agora que o verbo to be, que é um verbo de ligação, que em português tem a seguinte função: ligar uma pessoa, um sujeito, a uma característica, a um estado. E em inglês tem verbos que, apesar de não ser o verbo to be, tem uma função parecida. Por exemplo, alguém sabe a tradução do verbo look que não seja olhar ou procurar? Uma possível outra tradução? Para quem não sabe, é o verbo parecer. Parecer com. O verbo feel. Alguém sabe o que significa feel? Sentir. Sentir, muito bem. Smell. Nosso nariz tem a função de smell. O que é? Smell é cheirar. Tá? Taste. Taste tem a ver com o sentido de gostar, mas no sentido de
degustar, tá? Então, assim, você experimentou e aí você sente o gosto, nesse sentido, tá? Eu vou até botar entre aspas aqui, se alguém lembrar de uma tradução melhor, é, me avise, tá? E sound vem de som, soar, tá? Por que eu estou falando isso? Olha só. Ah, vamos pegar os seguintes exemplos aqui, ó. Eu estou falando para vocês que esses verbos específicos aqui, que estão relacionados ao que você sente em relação a alguma coisa ou percebe, vem acompanhado de um adjetivo. Por exemplo, this food smells good. Essa comida, este alimento, cheira bem, no sentido assim, ó, tem um gosto, tem um cheiro bom. Então, se tem um cheiro bom, pode estar gostosa, né? I feel okay today. Eu me sinto bem hoje. Tá vendo, ó? Eu sinto ok hoje. Eu não vou dizer eu sinto bom ou bem, né? Então, eu me sinto bem hoje. Então, percebendo, ó, sempre que eu tenho esses verbos, eles estão acompanhados de um adjetivo, que é uma característica de algo que eu estou sentindo ou como eu estou, ou como alguém está. Ó, aquela canção, aquela música soa triste, parece triste. Tá vendo? Ó, adjetivo novamente. Essa pista tem um gosto horrível. Tá com, se alguém lembrar o significado, tá? Ela tem um paladar, dá um gosto horrível. Certo? Estão percebendo? Ó, taste, sounds, feel, smell, sempre vão acompanhados de adjetivos. E não são esses adjetivos só, tá? São outros adjetivos que você pode utilizar. Aqui foi só um exemplo específico que eu passei para vocês. So far, so good? Posso continuar? Sim. Tá. Para nossa atividade, para nossa aula de hoje, nós vamos rever alguns adjetivos e vamos aprender uns outros. Então é legal que a aula de hoje também é uma forma de aprender vocabulário novo, tá? Então aqui, ó, alguns adjetivos. Alguém sabe a tradução do adjetivo nice? Legal. Legal, belo, bela, bom. Por exemplo, se eu digo she's a nice person, ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa boa, pode ser usado nesse sentido, tá? E bela também. Modern, Moderno. isso, moderno, moderna. Old, Antigo. antigo, velho, certo? Antigo também tem uma palavra específica que é ancient, certo? Old está mais para velho, ou velho, ou envelhecido. Foreign, o que vocês Não acham que sei, é foreign? professora. Hã? Não sei, professora. Estrangeiro, estrangeiro. Hum, Então, this is a foreign language. Essa é uma língua estrangeira, certo? Beautiful, lindo. lindo, linda, bonito, bonita para. Olha só que interessante em inglês. Beautiful é para coisas, lugares e mulheres, tá? Objetos. Vocês sabiam disso? As marcações da língua expressam o modo como as pessoas veem a realidade. Tu vê como é que é. Se tu vai falar de um homem, você vai usar a expressão, eu quero dizer que ele é um homem bonito. He's a handsome man. He's handsome. Você vai dizer, você vai falar que ela é uma mulher bonita, she's a beautiful woman, certo? Eu chamei atenção aqui para a palavra Chinese e blue, porque Chinese é o quê traduzido em português? Hum, Chinese. Hã? chinês. Chinese, Português, Brazilian, Argentinian, Australian, são todos palavras que indicam nacionalidade, a gente chama de adjetivos pátrios. Por ser adjetivo, vão seguir também a mesma regra que eu falei agora há pouco, de acompanhar a palavra, né, vir antes da palavra. Então, eu quero dizer assim, ó, este é um restaurante chinês. This is a Chinese restaurant. Esse é um restaurante brasileiro. This is a Brazilian restaurant. Sempre antes da palavra que se refere, tá? A palavra blue, blue, yellow, red, orange, se refere a que tipo de categoria de palavras? Green, gray, Cores. black, hã? Cores. Cores. Então eu posso dizer assim, ó, this is a black book, this is a blue
book. Toda vez que eu tenho cores, eu também tenho característica, então vai seguir a mesma regra de adjetivos. Então, eu estou chamando a atenção de que é, ah, adjetivos pátrios e cores também fazem parte da categoria de adjetivos, tá? A palavra cold, cold em inglês, em português é o quê? Frio. Frio, gelado, certo? Good, Bom. bom. Boring, Chato. chato, entediante. Quite, ó, por exemplo, hoje, today, you are very quiet. You are not talking. Quiet, silent. Quieto. Quieto, silêncio, em silêncio. Tired, Emborrecido. não, tired é cansado ou cansada. Então, assim, ó, eu estou trabalhando com vocês reavivando através da pronúncia o vocabulário, mas é bom que depois vocês tenham acesso a esses adjetivos, tá? Tired é cansado. Então, eu posso dizer assim, ó, she looks tired at the end of the year. Ela parece cansada ao fim do dia. She is tired at the end of the day. Ao fim do dia, ela está cansada. Entenderam? Interesting. Interessante. Interesting é interessante. Interested, com ed no final, daí é interessado. Então, assim, ó, he looks interested in the movie. Ele parece interessado no filme. Aí eu posso falar sobre o filme. O filme é interessante. The movie is interesting. Entenderam a diferença? Interessante e interessado. Interessante é interesting, que é essa palavrinha que está aqui, ó. Interesting. Interessado, como vocês falaram, é interested. Que ao invés de ter o ing no final, tem o ed no final, tá? A palavra bad. Triste. No. Bad é o oposto de good. Ruim. Mal. É mal, mal, tá? Bom e mal, certo? Mal, assim, ó. He's a bad boy. É um mau garoto, tá? Agora quando eu quero falar no outro sentido, que em português tem um mal com L e mal com U, né? No caso do bad aqui, bad news, más notícias, tá? Eu posso usar tanto para o sentido de mal com L como com mal com U. Então, a gente vai ver isso depois. A palavra big. A palavra big. Quem é Jorge? Quem é Jorge que entrou aqui na apresentação que eu permiti? Quem é Jorge? Pode falar, por favor? Pessoal, bom dia. Quem é você? Só um momentinho, gente. Sou o Jorge, você é aluno nosso de que turma? Sou trabalhador da roça. Tá, gente, olha só. Eu não sei se isso é uma brincadeira de mau gosto, mas eu vou ter que interromper a reunião, porque sem querer, eu permiti alguém entrar. Ó, vocês estão vendo, ó? Estão percebendo? Pessoal, olhem ali nas pessoas, vê se tem alguém que não é do nosso grupo, gente. Eu acho que ele já saiu, professora. Sim, ele saiu, mas isso é perigoso, tá? Porque tem gente invadindo as aulas e botando coisas que não deve. Por favor, fiquem de olho para mim, tá? Tá. Tá bom. Tá bom, voltando aqui, desculpem, tá? Que eu ouvi alguém pedindo para entrar e aí, geralmente eu deixo vocês entrarem sem o e-mail de estudante. Agora eu não vou permitir mais, tá? Vocês estão vendo por que eu não posso permitir vocês entrarem sem o nosso e-mail de estudante? Tá, voltando. Meu Deus. Tá, a palavra big, o adjetivo big, significa o quê? Grande. Isso. Small é o oposto de big, Pequeno. pequeno. Dangerous,
Dangerous. Oi? Perigoso. Perigoso ou perigosa, né? Expensive. Caro. It costs a lot of money. Isso. Serious. Serious. O que vocês acham que lembra português? Serious. Mas não sei. Sério. Sério? Sério ou sério? Ó, for example, this guy entering in our class is a serious problem. Esse cara entrando na nossa aula é um problema sério. It's a serious problem. Sad é o oposto de happy. O que é sad? Triste. Triste. Sharp, Não sei, professora. sharp pode ser afiado, pontiagudo, tá? Fresh, o que é fresh? Ó, Ajax Fresh Lemon, para quem limpa a casa sabe. Como é que é? Ah, aquele enxaguante bucal, Fresh Lemon. O que é fresh? Refrescante? Refrescante, fresco. Sick, Doente. doente. Awful. Awful é o oposto de nice. Quando você fala, wow, this is an awful situation. Oh, nice repetiu aqui, desculpe. Awful é horrível, tá? New é o oposto de old. O que é new? Novo. Novo. Novo ou nova. Surprised, Surpresa. surpreso ou surpresa, no sentido de surprise é uma surpresa. Surprise, she was surprised by his visit. His visiting. Ela ficou surpresa com a visita dele, ok? Então, surprise é no sentido de estar surpreso, de ser surpreendido. Happy, Feliz. 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 Horrible, Horrível. horrível. Aí eu tenho terrible também, tá? Então vamos lá. Eu estou relembrando com vocês esses vocabulários e agora a gente vai fazer o quê? Vocês vão me ajudar a montar essa frase aqui em inglês, ó. Ela é uma boa pessoa. Vejam aqui, ó, que eu já botei de propósito antes da palavra para vocês lembrarem que nós estamos aplicando a regra do adjetivo em inglês, que vem sempre antes da palavra que se refere. Então me ajudem a montar essa frase em inglês, por favor. He is a good person. He is a good person. Ó, aqui, ó. Seguindo a lógica que a gente viu, que adjetivo tem que anteceder o substantivo em inglês. Agora aqui, ó. Aqui eu estou com o verbo parecer. Eu pareço cansada. Lembra que parecer cansada é uma ideia de estado? Lembra quando eu uso verbos que remetem a estado, como você se sente? Ele vem seguido de um adjetivo? Então, como é que é o verbo parecer? A gente viu lá em cima. É o verbo Look. look. Então, como é que fica essa frase em inglês? Me ajudem. Eu pareço cansada. I look tired. I look tired. Ops. Entenderam? Então, de novo, ó, eu botei aqui depois do look, porque esse look não está sendo usado no sentido de olhar e procurar, mas no sentido de parecer, tá? Ela está feliz hoje. Ó, ela está feliz. Mais um exemplo de usando o verbo to be, tá? Então, como é que fica essa frase em inglês? She is happy today. She is happy today. Por enquanto, eu não falei de grau comparativo, eu estou só retomando os adjetivos com vocês. She is happy today. Tá? Este é um filme horrível. Ó, filme horrível. Tá vendo? Agora eu botei essa frase aqui em português. O horrível está depois do filme. Como é que vai ficar esse horrível lá em inglês na hora de passar a frase para o inglês? Ele vai continuar aqui no final da frase ou vai mudar a posição na frase? A quem Acho que essa palavra. muda.
Ah, Move. fala de novo, Catherine. Fala. De Tem novo. vergonha. Ó, apesar de em português o horrível estar se referindo a filme, está no final da frase, em inglês qual é a ordem que tem que acontecer? Para onde tem que ir essa palavra aqui? Pra antes do filme. Isso, muito bem. Então, como é que eu digo este é em inglês? This is Isso. This is a awful movie. awful movie. Ou poderia ser an awful, desculpa que tem um A aqui, né? An awful movie, ou a horrible movie. Se a gente usasse o horrible, que começa com H e com o som de R, a gente botaria só o A. Mas a gente está usando o awful, que começa com A, an awful movie. Tá? Agora aqui, ó. Elas estão em uma cidade grande. Novamente, o grande, que é o adjetivo, que em português está depois de cidade. Como é que vai ficar em inglês? Vai vir antes da palavra cidade, né, gente? Então, como é que fica a frase em inglês? Elas estão em uma cidade grande. They are in a big city. Isso, they are in a big city. Percebem? Ó, em inglês veio para frente do substantivo. Então, isso que eu falei até agora foi só sobre o comportamento adjetivo sozinho na frase. Eu não fiz nada de diferente, não fiz comparação nenhuma. Só falamos, né, do trivial. Agora nós vamos entrar no nosso assunto da aula, que é o quê? Os graus comparativos dos adjetivos. Nós vamos fazer comparações. Então, o tempo todo na nossa vida, a gente está fazendo comparação, seja na matemática, na física, seja no dia a dia falando com as pessoas. Então, assim, ó, puxa, tu visse? Olha, a aquela bolsa que ela comprou é mais feia do que a minha. Ou aquela blusa é mais cara do que a dele. O tempo todo a gente está fazendo essa comparação. Ou aquela blusa está tão suja quanto a dele. Tão suja quanto. Então, isso é comparação. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer comparações de igualdade, inferioridade e superioridade em inglês. Para isso, a gente tem que perceber como é que acontece essa comparação. O que, que tem de marcação na frase para indicar que é igualdade, que é superioridade ou inferioridade. Então, eu tenho aqui, ó. A primeira comparação que nós vamos aprender a fazer com adjetivo é a comparação de igualdade, quando a gente expressa a ideia tão, adjetivo, quanto. Em inglês, esse tão é a palavra as, o adjetivo é o adjetivo que a gente vai trabalhar, e o quanto, para indicar, terminar a comparação, também é as. Então, por exemplo, aqui, ó. Ele é tão alto quanto ela. O que, que eu estou comparando em relação a ele e ela? Qual é a característica que eu estou comparando, gente? Vocês conseguem perceber? A altura. A Altura. altura. A altura dos dois, nessa frase, ela é igual ou diferente? Diferente. Não, ele é tão alto quanto ela. É igual. É igual. Como é que eu sei que é igual? Que palavras estão expressando, estão indicando essa ideia de igualdade em relação à altura? É o tão, ó. O tão é que vai indicar para a gente a ideia de igualdade, a marcação de igualdade. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A gente está comparando. Então, ao comparar, eu tenho que mostrar que tipo de comparação que eu estou fazendo. Como é igualdade, eu vou usar o tão quanto. Se eu falar ele é mais alto que ela, já mudou a comparação. Passou a ser comparação de superioridade. Se eu falar ele é menos alto que ela, eu estou comparando para baixo, eu estou dizendo que é menos. Então eu tenho inferioridade. Nesse momento, eu tenho exemplos só de igualdade. Então, em inglês, olha como é que vai ficar. Ele é tão alto quanto ela. Como é que ele é? Is. Isso, he is. Aí, esse tão em inglês é o quê? As. É o as. Então, he is as
tall as her. Tá? Como eu estou usando um pronome no final de frase, eu não posso usar o she. Eu posso usar o she na conversação. He is tall as she. Mas é mais comum a gente usar aqueles pronomes objetos que a gente já fez a prova no início do ano. Estão lembrados? Então, assim, ó, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando eu tenho um grau de comparação de igualdade, na própria frase em inglês vai aparecer a ideia de igualdade. Como é que aparece a ideia de igualdade? Com um tão quanto. As duas palavrinhas são iguais para mostrar que existe uma comparação para indicar a igualdade. Estão percebendo? E aqui, ó, nós somos tão responsáveis quanto eles. Como é que é a palavra responsável em inglês? Como é que vocês sabem? Como é que se diz responsável em inglês? Não. Responsible. Aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês. Responsible. Então, como é que ficaria essa frase em inglês? Lembrando que é igualdade, ó. Então, We are quanto? Isso, espera aí. Só um momentinho. Ó. We are as responsible responsible as them. as them. Muito bem. Ó. We are as responsible as them. Parece político falando, né? Vamos lá. Estão percebendo, ó? Quando é comparativo de igualdade, as palavrinhas mágicas do inglês para indicar uma ideia de igualdade é o as, tá? E o adjetivo fica igual, ó. Eu só coloco o adjetivo entre essas duas palavrinhas para expressar a comparação. Então, aqui, ó, a pessoa que está sendo comparada, né? Eu tenho um nós e tenho um eles aqui, ó, tá? E aqui a comparação. Então, isso tem que estar claro para vocês. Aqui nessa frase, vocês são tão jovens quanto eu, ou vocês são, vou botar aqui são, fica melhor, né? Vocês são tão jovens quanto eu. Novamente, eu tenho tão e tenho quanto aqui, ó. Tá? Como é que vai ficar essa frase em inglês? Vocês são tão jovens quanto eu. You are Hum, you are. Como é que é as jovem em inglês? Ah, não tava, né? young Young. Isso. Young. You are as young or young. Forever young. You are as young as eu. Vai dizer as I ou as me. me? Me, muito bem. Então, vai ficar o quê? Tá. Pessoal, aqui, ó. A comparação o grau comparativo de igualdade, vocês conseguiram perceber como é que se dá? Vocês entenderam a ideia de igualdade? Eu vou parar a apresentação aqui um instantinho. Vocês conseguiram entender? Sim. Sim. Tá. Alguém não entendeu o que é que eu explique novamente? Então tá, vou voltar para lá. Então eu falei agora sobre o grau comparativo de igualdade, tá? Eu vou falar agora com vocês sobre o grau comparativo de inferioridade. Então, inferioridade é quando você faz aquela comparação para baixo, né? Ah, ele está menos lento hoje do que eu. Não, ele é menos lento que eu. Então, quando eu falo ele é menos lento que eu, na verdade, estou dizendo que ele é mais rápido do que eu, né? Então, geralmente, a gente usa o superioridade, mas eu tenho que mostrar para vocês também que existe inferioridade. Sempre quando eu vou comparar duas coisas entre duas pessoas ou dois seres, e essa comparação é sempre indicativo de para baixo, eu tenho grau comparativo de inferioridade. E qual é a palavra mágica que marca isso na frase? É o menos e o que. Em inglês, esse menos é o less e o que é o than.
Então, eu tenho aqui, ó, eu sou menos alta que ela, tá? Alto para pessoa em inglês é o quê? Alto, eu vou botar aqui, ó, é tall. Como é que ficaria essa frase em inglês? Eu sou menos alta que ela. I am I less am tall less tall than her. than her. Ó, eu quero expressar essa ideia para baixo. Esse menos em inglês é o less. E esse que fecha a comparação é o than. Ó, estão percebendo? E o adjetivo está aqui no meio, belo e formoso, sem mudar nada na escrita. Estou falando isso que vocês vão entender por quê depois de superioridade, tá? E quando eu digo aqui, ó, está menos frio hoje que ontem. Mentira, né? Vocês acham que está mais frio hoje ou estava mais frio ontem? Em relação à vida real aqui. Hã? Acho que nos dois. Oi? Acho que nos dois, professora. Tá igual? É, Tá tão frio quanto? Então seria igualdade. Mas vamos fazer de conta que hoje está mais calor do que ontem, então está menos frio. Como é que vai ficar essa frase? Está menos frio hoje que ontem. Lembrando que quando eu estou falando menos frio, é uma condição da natureza. Como é que tem que começar a frase? It's Isso. It is. Como é que é menos mesmo? less Less cold cold than yesterday. than yesterday. Isso, e não é botar o today ali para ficar muito estranho, né? It's less cold than yesterday. Quando eu falo que está menos frio que ontem, está implícita a ideia que hoje está menos frio que ontem, né? Então não preciso escrever, porque é redundante. Então aqui, ó, less cold than yesterday, tá? Ó, a palavra atrasado em inglês, alguém sabe como é que se diz? Estar atrasado ou está tarde? Como é que se diz atrasado, gente? Late. Late. Muito bem. Pelo que eu sei, if significa ser. Tá. O que que ele está perguntando ali? Isso é para quem programa. Tem alguém programando, é? Então vamos lá. Me ajudem aqui, ó. Nós estamos menos atrasados que eles. Como é que nós estamos em inglês? We are We are. We are menos atrasados. late, Less late then, than e them. professora. Them. Ó, than them. Olha a diferença aqui, ó. Tá? Esse aqui é eles, né? Então aqui, ó, less than. Quero chamar a atenção de vocês o seguinte, eu tô vendo aqui, ó, atrasados em português, tem um S no final. O resto é tudo singular. Tá vendo que quando eu passei para o inglês, não foi S para o adjetivo? Vocês estão vendo isso? O legal do inglês é que não existe essa diferença se é masculino ou feminino, se é singular ou plural. A palavra é invariável. Ela pode ser usada. Então, ela é uma garota bonita. She is a beautiful girl. Ele é um menino bonito. He is a beautiful boy. Elas são garotas bonitas. They are beautiful girls. Ou eles são meninos bonitos. They are beautiful boys. A palavra se mantém invariável, ela não modifica, não bota S para indicar plural, não bota O nem A para indicar masculino e feminino. Não existe diferença. Por isso que é invariável. Tá? Já tem que chamar a atenção de vocês sobre isso também, em relação ao adjetivo em inglês. Até aqui, em relação ao grau comparativo de inferioridade e de igualdade, alguma dúvida, gente? Não. Não. Não? Tá. Agora,
Vamos falar sobre o grau de superioridade. Agora a comparação é para cima. Então, é mais adjetivo que. Então, em inglês, eu tenho duas formas de expressar essa comparação para cima, essa superioridade. Depende do tamanho do adjetivo. Se o adjetivo é uma sílaba só, esse mais que indica para cima, por exemplo, está mais calor hoje, está mais quente, está mais frio, né? Esse filme, deixa eu ver aqui, ela é mais bela que eu, são palavras pequenas em inglês. Esse mais que indica a comparação para cima é, na verdade, o sufixo er, é o finalzinho que eu vou acrescentar à palavra. Então, agora vai exigir um pouquinho de atenção de vocês, mais de atenção, tá? Toda comparação, seja de igualdade, inferioridade ou superioridade, sempre vai ter o que para indicar, desculpa, inferioridade e superioridade vai ter o que para indicar o final da comparação, né? Então, aqui, ó, ela é mais alta que eu, vai depender do tamanho da palavra para expressar isso. Então, olha aqui, ó. Essa cidade é mais segura do que a nossa. A palavra segura em inglês, ou seguro, é safe. Safe. Quando você fala a palavra, ó, safe. Apesar de nós olharmos aqui em português, pensarmos que tem duas sílabas, na hora que nós pronunciamos, ela tem uma sílaba só. Safe. Eu abro a boca uma vez só. Sílaba é toda vez que eu abro a boca para pronunciar uma parte de uma palavra. Então, save. Só uma vez que eu falei, ó. Save. Então, uma sílaba só. Então, como é que vai ficar essa frase em inglês, usando a regra de adjetivos de uma sílaba só para grau comparativo de superioridade? Quando eu falo, essa cidade é mais segura do que a nossa, o que eu estou comparando, gente? Na minha cidade em relação a essa cidade? Segurança. A segurança, então a qualidade de segurança. Aí eu pergunto, a segurança dessa cidade, ela está sendo comparada para cima ou para baixo? Pra cima. Para cima. Qual é a palavra em português que está expressando isso? Mais. É o mais, muito bem. Olha o que vai acontecer. Esse mais que em português está aqui escrito separado da palavra segura, vai se transformar em ER, que vai ser colocado aqui ao final da palavra safe. Ele vai pegar a palavra. Então vai ficar assim em inglês, ó. This city. Isso, agora eu vou falar segura. Eu vou pegar a palavra safe, que termina em E. Como já termina em E, eu vou botar só o R. Ó, eu vou até botar o R maiúsculo para lembrar vocês que faz parte do ER. This city is safer. Ops, perdão. Safer than ours. Olha aqui, deixa eu só tirar esse negrito daqui, tá? Ó, em português, o mais segura, eu tenho o mais antes do segura. Em inglês, eu tenho que pegar a palavra segura e botar esse mais representado pelo ER. Como a palavra seguro e segura já termina em E, eu só acrescentei o ER. E esse que da comparação é o nosso than. Conseguiram perceber? Tá tranquilo, gente? Sim. Tá. Uhum. Então, aqui, ó, no caso dessa frase, esse sapato está mais velho que o meu. O que eu estou comparando entre os sapatos? Hã? O tempo que eu tenho sapatos, né? Isso, o estado dele em relação ao tempo, né? A idade dele. Então, eu vou dizer que está mais conservado, menos conservado, está mais velho ou mais novo. Então, nesse caso aqui, estou percebendo que o sapato, o outro sapato, está mais degradado do que o meu. Então, olha aqui a palavra old. Também é uma sílaba só. Old. Então, como é que vai ficar essa frase em inglês? Me ajudem a montar a frase. Como é que é This sapato em inglês? shoe Isso. This shoe is is... older Isso, vou pegar o velho. Ó, esse sapato é velho, mas eu quero dizer mais velho. Então, eu vou botar o ER no final. Vou botar assim bem grandão para vocês saberem o que está fazendo. Is older than mine. than mine. Tá?
Deixa só eu tirar esse negrito aqui. Lembrando que aqui, gente, ó, esse o meu se transformou nesse grau, nesse pronome possessivo de final de frase, que a gente já estudou também. Então agora a gente está retomando tudo que a gente já viu desde o início do ano, estão percebendo? Então, this shoe is older than mine. Eu tenho que botar essa frase no plural, porque em inglês não existe um sapato só. São 8 sapatos, tá? Estes sapatos estão. Em inglês é par de sapatos mais velhos que os meus, tá? Eu tenho que corrigir isso aqui, senão vai ficar português passado por inglês. Então vai ficar assim, ó. É que em inglês eu digo um par de calças, eu digo um par de sapatos, as tesouras. Então é uma palavra que é obrigado a escrever no plural, tá? É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Tudo que é par, que for referenciado como par, os óculos de glasses, tá? As lentes, eu tenho que botar no plural. Are older than mine. Então, só corrigindo ali. Estes sapatos estão mais velhos que os meus. Então, these shoes are older than mine. Tá ok até agora, gente? Sim. Nós estamos Sim. acrescentando ER porque a palavrinha é pequena. Quando a gente for falar de adjetivos maiores, em termos de sílaba e de comprimento, vai mudar um pouquinho a regra, mas é mais fácil, tá? Ó, aqui, ó. O carro deles está mais novo que o seu. A palavra novo em inglês, ó, new, quer dizer mais novo. Então me ajudem aqui a botar essa frase para o inglês. Ó, o carro deles está mais novo que o seu. Como é que fica essa frase? O carro deles. Esse aqui é um possessivo, tem que vir para frente da palavra carro. Como é que fica carro deles? Then car. Não, their car. Them, eu quero falar com eles. Daí, I want to talk to them. Entendeu? Agora é deles, indicando posse. Então, nesse caso, é their. E vem antes da palavra. Então, their car is. Ó, vou pegar a palavra novo, que é new, e quero dizer mais novo. O que, que eu tenho que botar no final? ER. ER. Is newer than Your. yours. O possessivo está no final, sem a outra palavra, então fica assim. Tá? Lembra que existe possessivo para antes da palavra, que é o caso do their, e existe possessivo que vai sozinho no final da frase, daí ele vai sempre terminar com S, ou a exceção do mine, né? Os outros, para indicar posse, fica no final da frase. A gente viu isso bem no início do ano, antes da pandemia. Então, agora a gente está retomando. Tá? Então, assim, ó, essa primeira parte do comparativo de superioridade se refere a adjetivos pequenos, de uma sílaba só. A regra geral é o quê? Acrescentar ER ao final deles, para indicar esse mais, esse para cima, essa comparação para cima. E lembre-se sempre do than, que indica o quê, né, da comparação. Ele é mais alto que eu. Ela é mais baixa que eu. Então, she is shorter than me. Ele é mais alto que eu. He is taller than me. Sempre botando ER no final. Tá? Agora, nós vamos falar dos adjetivos mais longos. Os adjetivos mais compridinhos em inglês. Antes de eu seguir, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não? Não, professora. Tá, então vamos lá. Quando eu tenho um adjetivo de duas ou mais sílabas, fica mais fácil em inglês. Porque eu vou dizer assim, ó, mais caro que. Eu tenho o mais antes do adjetivo, porque é grau comparativo de superioridade. Tenho o adjetivo e tenho o que. Em inglês não vai mudar nada. Eu vou escrever a palavra mais, que é o more, o adjetivo e o que. Tá? Então, assim, ó, enquanto no adjetivo pequeno eu tinha que me preocupar em escrever alguma coisa ao final da palavra, no final do adjetivo, no adjetivo grande, eu vou fazer como se fosse em português. Eu vou escrever a palavra mais, que é o more, antes do adjetivo, e o que é o than, depois do adjetivo, para indicar a comparação para cima. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. O adjetivo modern, que é moderno, modern, duas sílabas.
Como é que eu passo essa frase para o inglês indicando comparativo de superioridade? Então, este prédio é mais moderno que aquele no centro da cidade. Como é que fica este prédio? Alguém lembra como é que é prédio em inglês? Vamos lá, gente? Não, professora. Então, prédio em inglês é building. Vai ficar assim, ó. This building is, eu quero dizer mais moderno que. Como a gente já... More modern Muito bem. Modern than that in downtown. Than that downtown. Né? Para quem não lembra, centro da cidade é downtown. Vocês lembram disso? In the center of the city, downtown. Oi? Não lembrava. Tá? Than that downtown. Então, de novo aqui, ó. Porque o adjetivo é modern, ele tem duas sílabas, eu não preciso botar R no final, eu uso o more, como a gente usaria o mais em português. E o than, que é o nosso que, para indicar a comparação. Tá? Agora vamos olhar aqui, ó. A palavra caro ou cara, que custa muito dinheiro. A palavra caro ou cara, indicando muito dinheiro em inglês, é expensive. Olha só. Expensive. Expensive. 3 sílabas. Até mais, até. Percebe? Adjetivo longo, vou usar a regra do more. Então, me ajudem a passar a frase para o inglês, por favor. Aquela máquina, como é que é máquina em inglês? Machine. Machine. Muito bem. Então, vai ficar assim, ó. That machine is, eu quero dizer mais cara. Esse More mais. expensive than Muito bem. Then mine. mine. Muito bem. Very well. Então vai ficar assim, ó. More expensive than. Gente, não se preocupem. Próxima aula eu vou retomar isso com vocês. Isso foi só para introduzir o assunto, tá? O que que nós vamos fazer agora? Eu botei aqui, eu vou botar essa atividade lá na nossa plataforma, vai ficar disponível para vocês, tá? Aí, assim, ó, eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Escreva o comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade em inglês para cada adjetivo que está aqui nessa tabela. Então, aqui, ó, o adjetivo é old. Já para vocês pegarem o significado, qual é o significado de old? Vamos escrever aqui, vamos fazer juntos. Sejam meus Velho. velho ou velha, né? Como é que seria fazer o comparativo de igualdade tão velho quanto? Como é que eu faria isso em inglês? Sem botar frase, só tão velho quanto. Como é que fica? Less old than. As old as. Tá? É. Quando é. O outro Quando é inferioridade, né? É. Vamos lá. E inferioridade, como é que fica? Less old Menos than. velho que. Less old than. Ó. É só isso que eu quero que vocês façam essa atividade agora. Que vocês olhem o adjetivo e apliquem a regra de comparação. Nós não estamos formando frase, é só gramatical mesmo para vocês lembrarem. Quando falar igualdade, o adjetivo tem que ficar entre o S e o S. Quando for inferioridade, tem que ficar entre o less e o than. Agora, se é o superioridade, eu tenho que olhar o tamanho do adjetivo. Nesse caso do old, uma sílaba só. Como é que vai ficar mais que? Mais velho More que? older than. Old é a palavrinha pequena. More Older. older than. Não, só Older older. than. Older than. Ó, não vai usar o more. Só vai usar o more quando a palavra for grande. Tá? É por isso que o objetivo da atividade é para a gente explorar isso mesmo, ó. Para perceber a questão da palavra em si. Tá? Vou pegar mais um. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar a palavra important. Palavra important, qual seria a tradução em português? Important?
Importante. Uhum. Tá. Como é que vai ficar o grau comparativo de igualdade? Tão importante quanto? As As important as. important as. Muito bem. As important as. E inferioridade? Menos importante que? Less Less important than. important. Isso, less important than. Muito bem. E superioridade? Important é uma palavra pequena ou grande? Eu vou dizer mais importante que? Than. Hã? More important than. Muito bem. More important than. Então, eu vou deixar esse material lá como uma atividade para vocês, da aula de hoje, para vocês fazerem essa atividadezinha de treino, tá? Para vocês fazerem em casa. Não vale nota, a gente vai corrigir na próxima aula e eu vou trabalhar com vocês uma atividade na próxima aula. Tá certo? Entenderam o que tem que fazer nesse exercíciozinho aqui? Sim, Para professora. cada adjetivo, aplicar as 3 formas. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou sair da apresentação, tá? Eu já vou colocar lá para vocês. Então, assim, ó, é para pôr no caderno? Pode ser no caderno sim, Karine, se for melhor para você. Se você conseguir escrever ali online, já responde ali online mesmo, vai ficar registrado, tá? Então, alguém tem alguma dúvida? Tudo certo. Não. Tá. Então tá. E assim, ó, eu vou disponibilizar para vocês o link dessa aula ainda hoje, tá? Vou deixar esse material com essa atividadezinha também lá na página da turma. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo via grupo, certo? But I'd like to thank you. Thank you for your participation. It was very nice. And I hope that you have a nice weekend. Eu quero agradecê-los pela participação e espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Thank you very much. Bye bye. Have a nice weekend. Tchau. Tchau. Nice weekend. Bye bye. Bye bye. Tchau, prof. Bom final de semana. Também, obrigado. Tchau, professora.